Então vamos lá, gente. Nessa aula de exercícios, igual eu falei, o que eu vou fazer? Eu peguei os exercícios da lista que eu passei para vocês entregarem semana que vem, e peguei exercícios similares, bastante similares mesmo, eu peço quase as mesmas coisas, e que eu vou trabalhar aquilo que a gente trabalhou na aula passada. Vou colocar a tabela aqui e a gente já vai começar. Então eu peguei exercícios similares ao que a gente vai ver na lista de exercícios, baseado naquele conteúdo que a gente viu na aula passada, que foi de cálculo estequiométrico. E galera, vocês vão ver que para fazer qualquer exercício daqui para frente, vocês vão ter que seguir, e basta também seguir, aquele passo a passo que eu passei para vocês de etapa, que é escrever reação, calcular, balancear, depois multiplicar, depois a etapa 2, fazer a regra de 3, e com esse passo a passo vocês vão ver que vai ser muito fácil fazer qualquer questão. Vocês só vão precisar de alguns conhecimentos adicionais que eu vou passar para vocês na aula de hoje. Então a aula de hoje vai ser resolução de exercício, porém eu vou trazer algumas variações, alguns conteúdos a mais, não é muita coisa não, que vai fazer parte desse conteúdo. Beleza? Também trouxe aqui uma tabela periódica para a gente consultar, caso for necessário, né? E uma dica, ó, uma coisa. Na lista que eu passei para vocês, tem questões que têm dados, tem questões que não têm dados. As questões que eu coloquei os dados foram questões que, por questão de arredondamento, eu preferi deixar o número que vocês têm que usar para vocês não confundirem. Os outros elementos que vocês precisarem, os outros dados, basta vocês virem na tabela periódica e consultar. Então coloquei dessa forma para vocês também ir treinando, consultar na tabela periódica. Se tiver dúvida, depois posta no comentário da atividade que eu ajudo vocês. Bom, então para a gente começar, o que eu fiz? Eu peguei uma questão típica de cálculo estequiométrico, mais simples, sem muito contexto, para a gente já ir direto ao ponto e começar a trabalhar os principais conceitos aqui. Então imagino que vocês vão fazer uma prova e tenha lá a primeira questão. Número 1, diz assim: a equação química a seguir representa a reação de combustão do gás metano, que é o CH4. Aí aqui está a reação, ó. CH4 reage com O2, formando CO2 e água. Beleza? Aí eu peço, calcule a massa de CO2 produzida quando são consumidos 800 gramas de gás metano. Aí você lê isso aqui e fala, cara, não sei nem por onde começar, não sei nem o que a questão está me pedindo. Qual que é a dica? Segue o passo a passo. Se vocês seguirem esse passo a passo, gente, qualquer questão de cálculo estequiométrico, você pelo menos vai saber por onde começar, e vocês vão ver que quando vocês começam a questão, depois de um tempo ela fica intuitiva. Vocês conseguem desenvolver bem essa questão. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou fazer então? Vou seguir meu passo a passo para fazer esse cálculo. Então, na primeira etapa, eu determino a quantidade de cada substância, e se vocês lembrarem da aula de ontem, é como se eu estivesse determinando a quantidade de cada ingrediente. O primeiro passo é escrever a reação química. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer simulando como se eu estivesse fazendo no caderno. Então, eu vou pegar essa questão, aqui está a minha reação química, e o primeiro passo, eu vou escrever essa reação química em uma parte em branco. Então, eu vou colocar aqui, ó, CH4 gasoso mais O2. O que eu vou fazer? Só para não ficar muito desorganizado, eu vou tirar esse gasoso aqui, ó, só para não ocupar muito espaço. CH4 mais O2, formando, aí se vocês quiserem ver, CO2 mais água. Eu vou só arrumar aqui isso aqui para dar um pouquinho de espaço depois para fazer o balanceamento químico. Pronto. Copiei a reação química. Primeiro passo para resolver essa questão. Qual que é o segundo passo? Calcular a massa molar de todas as substâncias da reação química. Quando vocês começarem a fazer as questões, vocês vão ver que não é simples que vocês precisam calcular a massa de todas as substâncias. Às vezes você pode ir direto ao ponto se você já tiver a malícia ali, a sagacidade de saber o que a questão está pedindo. Se você ainda não está meio perdido, não sabe como proceder na questão, a minha dica é, calcule a massa molar de todas as substâncias. Então o que eu vou fazer? Vou pegar todas as minhas substâncias, vou fazer o cálculo da massa molar aqui, ó. Vou começar com a primeira, que é o CH4. Eu vou colocar a massa molar, o CH4. Vou colocar igual. Como é que a gente calcula a massa molar, gente? Como eu disse, pode ter duas situações. Ou eu coloco os dados aqui
Na questão eu escrevo assim, dados, por exemplo, massa atômica do carbono, aí eu coloco o valor aqui e vocês utilizam ela para fazer a questão. Se eu não coloquei esse dado na questão, vocês vêm para a tabela periódica e consultam todos os dados que vocês precisam. Eu estou analisando o CH4, então eu preciso localizar os átomos de carbono e hidrogênio que fazem parte da minha molécula. Vamos analisar primeiro o carbono, que é o primeiro aqui da minha molécula, né? Se eu quiser saber a massa atômica dele, basta olhar embaixo do meu elemento químico. Aqui está 12,011. Eu posso arredondar, porque está um zero depois da vírgula aqui. Esse número é muito pequeno depois da vírgula. Então, posso dizer que a massa atômica do carbono é 12U. Beleza? Do hidrogênio a gente viu ontem. Aqui está 1,008. Porém, a gente pode arredondar e dizer que o hidrogênio é aproximadamente 1U também. Então, eu sei que o carbono é 12, hidrogênio é 1. O que eu faço? Venho aqui para calcular a minha massa atômica. Só para efeito, eu vou deixar aqui, carbono é igual a 12 e o hidrogênio é igual a 1. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É. Tranquilo. E agora o que eu faço? Eu faço o cálculo contando a quantidade de cada átomo na minha molécula. Nessa molécula eu tenho um átomo de carbono, então vou colocar que tem um carbono, é 1 multiplicando a quantidade de carbono, mais quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula? 4, SH4. Então eu tenho 4 hidrogênios. Substituindo os valores, eu sei que o carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então fica 1 vezes 12 mais 4 vezes 1. Isso aqui dá o quê? Dá 12 mais 4. Como consequência, isso aqui... Opa, deixa eu apagar. 12 mais 4, a gente sabe que é 16. Como eu estou calculando a massa molar do CH4, eu sei que é 16 gramas por mol. Massa molar... Eita, meu PC travou. Voltou. Massa molar do O2 agora. Se eu quiser saber, basta ir na tabela periódica. Vou apagar tudo que eu fiz aqui. Oxigênio. Quem lembra da aula de ontem pode lembrar do número atômico, mas o oxigênio está aqui. Olhando embaixo dele aqui, eu tenho 15,9999, arredondando a massa do oxigênio aproximadamente 16U. Então, voltando aqui fazendo o cálculo, deixa eu apagar. O oxigênio é 16, então eu posso calcular quantos oxigênios tem nessa molécula. 2. Então, vou colocar aqui, 2 vezes oxigênio, porque tem 2 oxigênios. Substituindo, cada oxigênio é 16, né? Então, o que eu tenho? 2 vezes 16. 2 vezes 16 é 32. Como eu estou calculando massa molar, eu tenho 32 gramas por mol, massa molar do oxigênio. Vamos para o próximo. CO2, massa molar do CO2. Agora eu já tenho os valores que eu preciso. Eu sei que o carbono é 12, o oxigênio é 16. Agora basta contar a quantidade de cada átomo aqui. Nessa molécula eu tenho um carbono, um C, mais 2 oxigênios. Substituindo os valores, carbono 12, oxigênio 16. Vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 12 mais 2 vezes 16. Isso aqui dá 12 mais 2 vezes 16 dá 32. Então aqui a minha massa é... Minha massa é 44 gramas por mol. Tranquilo? O hidrogênio, e agora a água, a gente vai fazer a mesma coisa. Tem 2 hidrogênios, então vai ser 2H, mais tem um oxigênio, 1O. Hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, calculando aqui, nós temos 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. Isso aqui equivale a 2 vezes 1, 2, né? Mais 1 vezes 16, 16. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui,
porque as contas eu não preciso. Na atividade, gente, deixa as contas, o máximo de conta possível, porque se você errar qualquer coisa, se eu ver que o seu raciocínio está certo, pelo menos ali eu posso considerar. Tudo bem? Então é uma segurança para vocês. Então, eu só paguei a conta e vou deixar o resultado já pronto aqui, só para ficar organizado. Então vou pagar a conta, deixar aqui 32 gramas por mol. Pago esse. Pagar tudo de uma vez. Então aqui é 44 gramas por mol. E aqui é 18 gramas por mol. Então aqui eu tenho todas as massas que eu preciso para resolver minha questão. Qual que é o próximo passo? Depois que eu calcular a massa molar, eu faço o balanceamento da reação química. Lembrando, o que é fazer o balanceamento? É igualar a quantidade de átomos dos dois lados da reação química, colocando os coeficientes. O que são os coeficientes? Os números que ficam antes de cada molécula. Para isso, gente, eu não sei se o Claudinei falou com vocês, mas eu já vou dar a dica. Como dica, não é sempre que isso vai funcionar, mas você sempre deixa para balancear por último o oxigênio. Isso é bastante útil. Faz o balanceamento primeiro do hidrogênio, do carbono, se tiver, depois o hidrogênio, só por último faz o oxigênio. Tem vezes que isso vai ser útil, às vezes você vai precisar fazer o oxigênio primeiro, mas já é um começo, caso você não saiba por onde começar. Tranquilo? Então vamos lá, vou deixar o oxigênio aqui por último, vou começar com o carbono. Do lado de cá da seta tem um carbono. Do lado de cá também tem um carbono. Então se a gente compara antes e depois da seta, que é essa seta do meio, eu tenho a mesma quantidade de carbono, então o carbono está certo aqui na minha reação química. Beleza? Eu não preciso mexer. Olhando agora o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho antes aqui? 4. Quantos que eu tenho do lado de cá? 2. Está vendo que está diferente a quantidade de hidrogênios? Então eu tenho que agora fazer o balanceamento para regular a quantidade de hidrogênio dos dois lados. Se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2, para consertar, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar o valor que está aqui embaixo. Então eu tenho que colocar um 2 aqui, multiplicando toda a molécula de água, porque agora eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. Beleza? Igualei os dois lados, então agora está certo a minha reação química, por enquanto. Só que quando eu faço isso, agora eu posso analisar o oxigênio, que é o último átomo que eu analiso no balanceamento químico. O oxigênio tem quantos oxigênios aqui antes da seta? Tem 2. Depois da seta eu tenho quantos? Eu tenho 2 aqui, nessa molécula. Aqui eu tinha 1. Quando eu multipliquei a molécula de água por 2, agora que eu também tenho 2 vezes 1, eu também tenho 2 oxigênios. Então, se vocês analisarem aqui, ó, tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 agora porque está multiplicando. No total aqui eu tenho 4 oxigênios. Se eu quiser ter a mesma quantidade do lado de cá, basta eu multiplicar aqui por 2, que agora eu vou ter 2 vezes 2, aqui eu também vou ter 4 oxigênios. Então eu fiz o balanceamento da minha reação química. Fiz esse balanceamento. Qual que é o próximo passo agora? Depois que eu faço o balanceamento, eu multiplico a massa molar que eu calculei, de cada substância, né, por seu respectivo coeficiente estequiométrico. O que é o coeficiente estequiométrico? É esse número que eu coloquei aqui, ou os números que estão subentendidos aqui quando eu não tenho o número. Então, o que eu preciso fazer a partir de agora? Pegar cada uma dessas massas e multiplicar pelo número que vem antes de cada molécula. Tranquilo? Vou começar com o primeiro aqui, ó, CH4. Deixa eu apagar aqui. A massa molar do CH4 é 16. Eu vou multiplicar pelo número que vem antes do CH4. Só que antes do CH4 não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, gente, subentendido, está aqui o número 1. Então o número 1 aqui está implícito. Vocês não precisam escrever, mas vocês têm que saber que é como se tivesse o número 1. Então ficaria 16 vezes 1. Fazendo essa conta, 16 vezes 1 dá 16. E eu vou colocar o valor aqui, ó, em cima dessa molécula para não me perder, porque é ela do CH4. Então aqui fica 16 gramas. Quando eu multiplico isso, o coeficiente estequiométrico, pela massa molar,
E agora eu represento esse resultado apenas em gramas, não mais gramas por mol. Tranquilo? Continuando aqui. Vou fazer minha segunda substância, que é o O2. Vou pegar a massa molar do O2, que é 32, vou multiplicar pelo coeficiente que está antes do O2 aqui. O número que está antes do O2 é o número 2, então eu vou fazer 32 vezes 2, que fazendo 32 vezes 2, né, nós vamos ter 64 gramas de oxigênio. Tranquilo? Vou fazer agora para o CO2. Continuando aqui então, CO2, massa molar deles é 44. O número que vem antes dele aqui é o número 1, porque não tinha nada. Então basta fazer 44 vezes 1. Então dá 44. E eu coloco gramas, porque agora eu não estou trabalhando mais com massa molar. Beleza? Por fim, basta fazer da água. Massa molar da água é 18. O número que tem antes aqui é o número 2. Vou fazer 18 vezes 2. 18 vezes 2 dá 36 gramas. Então aqui eu fiz o meu próximo passo, que era a multiplicação. E quando eu faço isso, gente, como eu disse na aula passada, é como se eu obtesse a receita dessa reação química. Agora, o que eu posso afirmar aqui? Ó? Que 16 gramas de CH4 reagem com 64 gramas de O2. Com isso, o que vai formar? 44 gramas de CO2 e 36 gramas de H2O. Todas as informações que eu preciso agora para resolver qualquer exercício já está aqui explícita para mim. Por isso que eu falei para vocês que esse passo a passo é muito importante. Porque com esse passo a passo eu já tenho todos os parâmetros que agora eu posso calcular qualquer coisa que eu quiser. Que é basicamente a nossa segunda etapa, que é utilizar essas quantidades para calcular qualquer outra quantidade que eu pedir numa questão. Para isso, basicamente, eu vou ter que usar regras de 3. Então, o que eu vou fazer? Fiz todo esse passo a passo, agora eu vou para a minha questão e ver o que a minha questão está pedindo, porque eu tenho que responder a minha questão. Na questão eu peço o seguinte, ó, calcule a massa de CO2, então eu quero calcular quantos gramas de CO2, porque é massa, né? Massa a gente calcula em gramas nesse caso. Calcule a massa de CO2 produzida quando são consumidas 800 gramas de CH4, de metano. Então eu estou perguntando o seguinte, quanto de CO2 que eu preciso colocar para produzir... Não, desculpa. Quanto de CO2 são produzidos, quanto de CO2 é produzido quando são consumidos 800 gramas de metano? Se eu quiser responder essa pergunta, basta eu ir lá naqueles dados que eu fiz e colocar as minhas informações, e eu posso utilizar a minha reação química para facilitar essa compreensão, fazer uma regra de 3 e obter os dados. O que eu posso fazer? Prestem bastante atenção no que eu vou fazer agora. O que eu quero saber? Calcule a massa de CO2. Tudo aquilo que eu quero calcular, como eu não sei, eu vou chamar de X. Então, eu quero calcular a massa de CO2. Então, eu quero saber X, que é a massa do CO2, não é? Então, eu vou vir aqui ó, na minha reação química, e onde tem o CO2, embaixo dele eu vou colocar um X, porque é o que eu quero descobrir. Beleza? E agora eu quero saber o seguinte, ó, calcule a massa de CO2 produzida quando são consumidas 800 gramas de metano, que é o CH4. Agora, então, eu quero saber X quando for 800 gramas de metano, que é o CH4. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no meu CH4, na minha reação química. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. E embaixo dele, vou colocar o verde que eu estava usando, né? Embaixo dele eu vou colocar o que eu quero, os 800 gramas. Beleza? Quando eu faço isso, gente, a minha regra de 3 já está montada. Eu estou analisando CH4 em relação ao CO2. Minha regra de 3, se vocês olharem aqui, já está pronta. Ó. 16 está para 44, assim como 800 está para X. Conseguiram visualizar? Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Sim, professor. Sim. Então eu vou montar essa regra de 3. Ó. Pegar o CH4 aqui, ó. 16 gramas de CH4 está para 44 do CO2. Tranquilo? Embaixo do CO2 eu tenho X, então eu vou colocar aqui X gramas de CO2 estão para, no valor que está aqui embaixo, 800 gramas de CH4. Montei a minha regra de 3. Tranquilo?
Como que eu resolvo isso? Multiplico cruzado, né? 16 vezes x, 44 vezes 800. Então, como é que eu resolvo isso? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais organizado. Rapidinho, gente. Deixa eu abrir meu celular aqui e pegar a calculadora de uma vez, que eu não sei esses números de cabeça, não. Então, lá. 16 vezes x, como é que eu resolvo? Vai dar 16x. Aí eu igualo com o restante aqui, né? 800 vezes 44. Resolvendo isso, 16x é igual a... Vou calcular aqui na calculadora agora. 800 vezes 44, que dá 35.200. Beleza? Galera, eu não vou colocar números assim na prova, no dia da prova. Vou colocar números bem menores, viu? Isso aqui é só pra gente já ir acostumando com umas questões com os números um pouquinho maiores. Resolvendo isso, basta eu pegar o 16 e passar dividindo, vai dar 35.200 dividido por 16. Fazendo essa conta, eu tenho aqui x é igual a 2.200. Tranquilo? Gramas do que eu estava descobrindo? CO2. Se eu quiser agora responder essa questão, o que eu estava perguntando? Deixa eu apagar aqui. Calcule a massa de CO2. Ou seja, eu queria saber qual era a massa de CO2 produzida. Pela conta que eu fiz, qual foi a massa de CO2 produzida? 2.200 gramas de CO2. Se eu quiser, eu posso responder isso aqui em quilos. 2.200, lembrando que 1.000 gramas é 1 quilo, isso aqui é como se fosse 2,2 quilogramas de CO2. Não precisa fazer isso, viu, gente? Eu vou dar os resultados todos em gramas. Galera, isso aqui, vocês já ouviram aquele negócio lá de pagar com dióxido de carbono, a emissão de dióxido de carbono na natureza, que os países têm um acordo para diminuir e reduzir a emissão de gás carbônico? Como é que a gente faz esses cálculos para a gente saber se a gente está reduzindo ou não a quantidade de gás carbônico? Fazendo uma estimativa a partir desses cálculos e vendo qual é a massa de CO2 que a gente emite na natureza. A gente sabe, por exemplo, ó, se a gente consumir 800 gramas de um combustível, que é o metano, eu emito mais ou menos ali 2,2 quilos ou 2.200. Eu posso estimar isso para gasolina, para o etanol, para qualquer outra substância, fazer a média de quanto um país gasta mais ou menos, e eu consigo ter uma estimativa de quantos quilos, aí vão ser toneladas e toneladas, né, de CO2 que um país emite para a natureza. Então, só trazendo um contexto, né, esse tipo de cálculo que eu posso fazer para fazer esse tipo de estimativa. Tranquilo? Então, vamos supor que agora vocês têm a seguinte questão. Mesmo estilo. A equação abaixo representa uma reação não balanceada, que eu destaquei que não está balanceada, você precisa fazer isso, de produção de óxido de prata, que é o Ag2O, que é isso aqui, a partir de prata, que é o Ag, e gás oxigênio. Então, estou representando a reação química aqui, Ag mais O2 formando Ag2O. Aí eu coloco assim, durante um experimento foram utilizados 236 gramas de prata, então eu dei a massa de prata que eu usei, 64 gramas de gás oxigênio, só que eu estou dando um dado muito importante. Porém, foram obtidos apenas, vocês vão entender se é apenas daqui a pouco, 200 gramas de óxido de prata, que é o Ag2O. Aí nesse sentido, eu estou perguntando o seguinte, calcule primeiro a massa de óxido de prata, que é o Ag2O, que seria produzida se a totalidade, ou seja, 100% dos reagentes, fosse consumida na reação química. Vocês estão perdidos, não sabem por onde começar, gente? Qual que é a dica? Segue o passo a passo de como fazer cálculo estequiométrico. Vocês vão ver que tudo se resolve, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Tranquilo? Vou começar então a fazer a nossa segunda questão aqui. Para começar, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Escrever a minha reação química. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e reescrever a minha reação química. Ag mais O2 formando Ag2O. Tranquilo? Depois que eu faço isso, qual que é o meu próximo passo? Calcular a massa molar de todas as substâncias da reação química. Então eu vou calcular massa molar. Deixa eu apagar aqui. Massa molar
da prata, massa molar do O2, massa molar do Ag2O. Tranquilo? Como é que eu sei a massa molar? Como é que eu posso calcular? Eu posso vir na minha tabela periódica, né? Basta eu localizar os elementos aqui que eu estou querendo calcular. Vou começar com o primeiro lá, que era a prata. A prata está aqui, ó. Então aqui embaixo, se vocês olharem a massa da prata, está aqui, ó, 107,8. Então daqui está aproximadamente, ó, 108 gramas, 108 U, que é a massa atômica da minha prata aqui. Tranquilo? Então, como aqui eu só tenho uma prata isolada, só tenho uma prata, eu não preciso nem fazer o cálculo, né? Basta eu colocar o valor da própria prata aqui, que é a massa atômica, que é 108. Então, a massa molar da prata aqui, ó, é 108 gramas por mol. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Vamos lá. Nenhuma. Oxigênio. Galera, eu não vou olhar de novo, mas na tabela periódica, se vocês lembrarem, o oxigênio é 16U. Então aqui eu tenho 2 oxigênios, vou colocar aqui assim, ó, 2O. Cada oxigênio é 16, então aqui eu tenho 32 gramas por mol. Vou organizar aqui, vou apagar esse 2 e vou colocar o 32 de cara, para economizar espaço. 32 gramas por mol. E agora o Ag2O. Como é que eu calculo isso? Basta contar a quantidade de cada elemento. Eu tenho aqui 2 pratas, 2 Ag, mais quantos oxigênios? 1 oxigênio. É o Ag2O. A prata é 108. O oxigênio é 16. Como é que eu calculo isso? Vai ficar 2 vezes 108 mais 1 vezes 16. Calculando isso, 2 vezes 108 dá quanto? 216. Confere se está certo. Tá, né? 216 mais 16 aqui do oxigênio. Total, isso aqui dá quanto? 232 gramas por mol. Tá certo, né, gente? Não estou errando nada não, né? Não, acho que não. Entenderam isso aqui? Pode apagar? Pode sim, professor. Beleza. Agora aqui então, gente, eu tenho 232 gramas por mol, que é a massa do Ag2O. Próximo passo, qual que é? Fazer o balanceamento da reação química, balancear a reação. Para isso, eu vou vir na minha reação química. E só para dar espaço aqui, gente, eu vou escrever isso aqui um pouquinho mais para cima. Então, tenho Ag mais O2 formando Ag2O. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer meu balanceamento. Galera, aqui nesse caso, vocês lembram que eu falei para vocês começarem por último com oxigênio? Nesse caso vai ser uma exceção. Aqui nesse caso vai ser melhor a gente começar com oxigênio. Mas quando vocês fazerem na tentativa, vocês vão conseguir desenvolver tranquilamente. Mas eu vou começar pelo oxigênio aqui só para vocês, para a gente pular um tempo e ir mais rápido. Vamos comparar aqui, ó. Quantos oxigênios tem antes da seta na esquerda? 2. Quantos tem depois? 1. Tá diferente, eu tenho que arrumar. Aqui eu tenho que ter 2 oxigênios, porém eu não posso colocar o 2 aqui embaixo. A única forma de eu arrumar é colocando o 2 aqui na frente da molécula. Agora eu tenho 2 vezes 1, tenho 2 oxigênios. 2 do lado de cá, 2 do lado de cá. A minha reação está balanceada. Beleza? Só que quando eu faço isso, agora eu desregulo a quantidade de prata. Aqui na esquerda eu tenho uma prata, não tenho nada multiplicando aqui, eu tenho uma. Do lado de cá eu tenho quantos? 2 vezes 2, 4 Ag. Se eu tenho 4 de cá e só 1 do lado de cá, basta eu colocar o número 4 aqui, ó, que eu tenho as informações que eu preciso para fazer a minha reação química e eu fiz o balanceamento. Agora, os dois lados eu tenho a mesma quantidade de prata. Tranquilo? Alguém ainda tem dúvida nessa parte? Não, né? Vou continuar. Tranquilo. Próximo passo, multiplicar a massa
pelo coeficiente. Então basta eu pegar cada um aqui e multiplicar pela massa. Vou pegar a massa da prata, 108, multiplicar pelo número que está aqui. 108 vezes 4, deixa eu ver, 432. Estou fazendo de cabeça aqui, é isso? 432 gramas. Beleza? Então eu fiz 108 vezes 4. O oxigênio era 32, vou multiplicar pelo número que está aqui, que é 1. Então vai ser 32 vezes 1, dá 32 gramas. Agora vamos lá, massa de prata do lado de cá. Aqui a massa molar é 232. Vou multiplicar pelo número que está antes, que é 2. 2 vezes 232, se vocês fizerem aí, vai dar 464 gramas. Beleza? Galera, aqui eu estou fazendo mais rápido. Quando vocês forem fazer, façam com bastante calma para saber se está certo. Dica: quer saber se você não errou nenhuma conta? Vocês têm que lembrar o seguinte, ó. O número total antes tem que ser o número total depois da seta. Então basta você somar, ó. 432 mais 32 dá 464. Então a soma desses dois números do lado de cá tem que bater com o número da direita, que também é 464. Tudo bem? Então é uma dica para você saber se está acertando ou não. Entenderam isso aqui? Pode continuar? Pode sim. Tranquilo. Então o que eu estou falando? Ó? Então durante o experimento foram utilizados 236 gramas de gás de prata. Esse aqui está errado, esse gás não existe, é porque eu copiei da outra questão. 376 gramas de prata, 64 gramas de oxigênio, porém foram obtidos apenas 200 gramas de óxido de prata. O que eu estou pedindo na letra A? Calcule a massa teórica de óxido de prata, ou seja, qual que é o óxido de prata? Isso aqui. Então eu quero saber qual que seria a massa desse cara produzida se 100% dos reagentes fossem consumidos. Então o que é a ideia, gente? Vou voltar para cá. Se todos esses reagentes fossem consumidos, quanto... Opa, não é aqui não, né? Desculpa aqui. Se todos esses reagentes fossem consumidos, quanto de prata eu teria? Como que eu posso resolver essa questão? Basta eu montar uma regra de 3 muito simples. O que eu posso fazer? Como eu tenho dois reagentes aqui, eu posso escolher um dos dois para fazer o meu cálculo. Como dica, o que eu escolho? O reagente ali que tem um menor valor de massa, porque é mais fácil de calcular. Então o que eu quero fazer? Ó? Eu quero saber a massa de óxido de prata que seria produzida. Ou seja, o meu X vai ser a massa, então vai ser X gramas de óxido de prata, que é o Ag2O. Tranquilo? Então o que eu quero achar? A massa de prata, Ag2O. Então vai ser X gramas de Ag2O aqui. Tranquilo? Se todos os reagentes fossem consumidos. Qual que é a ideia, gente? Se todos os reagentes forem consumidos, eu não preciso calcular para os dois. Basta escolher um, porque se eu sei que um foi consumido, o outro também foi, porque eu estou afirmando que 100% dos reagentes foram consumidos. Então, como referência, eu vou utilizar só o oxigênio para facilitar minha conta. O que eu sei aqui pela minha questão? Estou falando o seguinte, ó. Durante o experimento, foram utilizados 376 gramas de prata e 64 gramas de gás oxigênio. Tranquilo? Se eu quiser então agora saber e fazer os dados para a minha questão, eu posso pegar como referência apenas o oxigênio. Pela minha questão, quanto de oxigênio eu usei? 64 gramas de oxigênio. Então eu vou colocar aqui, ó, 64 gramas de oxigênio. Tranquilo? Assim eu posso montar minha regra de 3. Ó. 32 está para 464, 64 está para X. Tudo bem? Entenderam isso aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Continuar minha regra de 3. Ó. 32 gramas de O2 estão para 464 gramas de Ag2O. 64 gramas de O2 estão para X gramas de
AG2O. Beleza? Como que eu resolvo isso? Multiplico cruzado. 32 está para x, 64 está para 464. Tranquilo? Como que eu vou resolver isso? Multiplica 32 vezes x, vai dar 32x igual 64 vezes 464. Eu vou resolver aqui a multiplicação da direita, então eu mantenho à esquerda 32x. 64 vezes 464, vou fazer aqui agora. Dá 29.696. X vai ser igual a 29.696 dividido por 32. Novamente, gente, na prova eu não vou colocar esses valores altos. Estou colocando aqui para a gente já ir acostumando. Dividindo isso aqui por 32, vai dar 928 gramas de AG2O. Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam o procedimento que eu fiz? A minha letra... Opa! Se eu quiser responder minha letra A. Qual é a massa teórica de óxido de prata que foi produzida? 928 gramas de AG2O. Beleza? Só que a gente tem um problema aqui. O que eu estou falando? Foram obtidas apenas 200 gramas de óxido de prata no meu experimento. Então, qual que é a ideia, gente? Esse cálculo que a gente faz quando eu mostro para vocês é um cálculo teórico. É um cálculo só de uma estimativa. Na prática, quando eu vou fazer esse experimento, vamos dizer, as condições que eu faço o experimento, eu posso obter a totalidade, porém eu posso ter perdas. Pode acontecer de não ocorrer a reação completa. Isso tudo varia muito do meu ambiente que eu estou fazendo essa reação química. Se vocês repararem na minha questão, o que eu disse? Que quando eu misturei e eu fiz essa reação química, no meu experimento, eu obtive apenas 200 gramas de óxido de prata, que é o Ag2O. Só que pela teoria, quanto que eu teria que ter produzido? 928. Tudo bem? Tá vendo que há uma discrepância? Eu produzi bem menos do que eu esperava? Sim? Sim. Quando eu produzo menos do que eu espero, eu tenho que fazer um cálculo que eu chamo que é o cálculo de rendimento, que é o quanto a minha reação está rendendo. Porque se ela estiver rendendo pouco, eu tenho que alterar o meu procedimento para fazer ela ter um rendimento maior. Tudo bem? Isso tudo eu posso fazer esse cálculo. E é isso que eu peço na letra B. Eu peço para calcular o rendimento dessa produção em porcentagem durante esse experimento. Então eu quero o rendimento em porcentagem. Galera, para calcular rendimento é uma coisa muito fácil, muito simples. Basta eu fazer o seguinte, ó. Como é que eu calculo o rendimento? O rendimento é o valor real, que é o valor que eu obtive, de fato, no experimento, dividido pelo valor teórico. Para depois eu achar esse valor em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Multiplicar por 100 e colocar o porcento na frente. Para a gente fazer a letra B, eu vou pegar esses valores aqui que eu encontrei e vou substituir aqui no meu cálculo de rendimento. Então eu vou colocar R aqui de rendimento e vou fazer esse cálculo. Para eu calcular o rendimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o valor real. O que é o valor real, gente? É o valor de fato que eu obtive quando eu fiz o experimento. Pelo meu iniciado aqui, ó, fala que foram obtidos apenas 200 gramas de óxido. É isso que eu obtive de fato no meu experimento. Então eu vou colocar esses 200 aqui, ó, no meu valor real, que foi os 200 gramas. Coloquei aqui, ó, 200. O que seria o valor teórico? O valor que eu calculei quando eu fiz o meu cálculo teórico pelo cálculo estequiométrico. Teoricamente, quanto que eu teria que ter produzido? 928 gramas. Então eu vou vir aqui, ó, no meu cálculo teórico, no valor teórico, colocar, 928 gramas. Então aqui, vou fazer valor real, 200, dividido por 928 gramas. Para eu saber o valor em porcentagem, basta depois eu multiplicar isso aqui por 100%. Tranquilo? Como é que eu resolvo isso, gente? Da maneira mais simples possível. Pego 200, divide por 928. O resultado que der dessa divisão, eu multiplico por 100.
Então eu vou fazer aqui na calculadora só para vocês terem uma noção. Vou fazer 200 dividido por 928. 200 dividido por 928 dá 0, aproximadamente 21. 0,21. Se eu quiser saber esse valor em porcentagem, pego o valor dessa divisão e agora eu multiplico por 100%. 0,21 vezes 100, se vocês lembrarem, é só andar com a vírgula para a direita, né? Então seria 0,21 vezes 100, dá 21. Aí eu mantenho a porcentagem. Porcento. Entenderam o que eu fiz? Então o que eu calculei aqui, gente? O quanto essa reação química me rendeu. E quanto que ela rendeu, gente? 21%. Ou seja, se a gente fosse parar para pensar, 928 gramas, 200 gramas é apenas 21% daquilo que eu esperaria que fosse produzido nessa reação química. Ou seja, a minha reação química está pouco eficiente. Uma reação com 21% de rendimento é uma reação com pouco rendimento.